Bem-vindos a mais um vídeo e desta vez eu venho com uma transformação no meu pai de carnaval. E para esta transformação eu decidi fazer aquilo que ele me tinha pedido. Eu perguntei o que é que ele queria que eu transformasse e ele disse que queria ser o exterminador. Então eu fiz esta prótese antes de colocar na cara dele, como vocês podem ver. Eu já vos vou falar um pouquinho dela. Vou falar agora aqui desta touca, que é uma touca usada para quando nós queremos fazer a pessoa parecer que não tem cabelo, que é careca. E eu comecei por marcar as orelhas dele para deixar as orelhas visíveis. Mas entretanto a touca não estava a ficar como eu queria, então eu simplesmente decidi cortá-la um pouco e aplicar só numa parte da cabeça dele, só para fazer algum tipo de efeito ali naquela parte da cabeça, em que também se desse para ver o interior dele. E para colar a cabeça dele eu passei o látex líquido, assim como também passei na prótese, para poder prender a prótese na cabeça dele, ou melhor, na cara dele. Se vocês quiserem saber como é que eu fiz esta prótese, que eu fiz antes de aplicá-la, deixem aqui nos comentários que eu faço-vos um vídeo com o tutorial completo de como é que eu fiz. E para colocá-la na cara dele eu também usei o látex líquido primeiro na prótese e depois em toda a volta da prótese. Eu comecei por ir colocando aos poucos, porque o látex seca relativamente rápido, então eu comecei por colocar aos poucos o látex, primeiro nas beirinhas e depois também o algodão por cima para criar o efeito da pele rasgada e para ser uma melhor transição para a pele dele. Assim que eu coloquei o algodão todo, eu comecei a passar o mesmo látex por cima do algodão, sempre tentando fazer uma boa transição para a pele dele, para que não se notasse assim tanta a diferença do látex. E com a parte de trás de um pincel, pode ser um pincel qualquer, eu acho esta forma um pouquinho mais fácil, porque ajuda a colocar o látex e também ajuda a fazer uma boa transição para a pele. Então, com a pontinha de trás do pincel, eu fui aos poucos colocando o látex por cima do algodão, deixando algumas partes do algodão mais para cima para criar o efeito da pele rasgada e tentando esfumar, digamos assim, o látex para a pele dele. E também com a pontinha de trás do pincel é sempre mais fácil para nós podermos ir mexendo no algodão para ficar na forma que nós queremos. É preciso ter muito cuidado para que o látex não caia nas sobrancelhas e até mesmo no cabelo é preciso ter cuidado. Aconselho o uso de vaselina ou então algum creme muito hidratante para colocar antes de passar o látex nas zonas onde tem pelo, porque pode sim acontecer de arrancar alguns pelos que nós não queremos que sejam arrancados. E também, claro, que é preciso ter muito cuidado para não cair nos olhos e também não ingerir o látex, porque o látex, neste caso, é feito para a maquiagem e não para nós comermos. Então, basicamente é isso. Tive que esperar depois também que o látex secasse e para fazer a pintura, digamos assim, eu queria usar esta tinta, que é uma tinta à base de água, para fazer toda a base da cor, mas como vocês podem ver eu estava a tentar muito mesmo que a tinta colasse, né? Digamos, que a tinta colorisse tanto a touca quanto a prótese, mas isso não estava a acontecer. Eu não sei o que aconteceu com aquela tinta, então eu tive que simplesmente retirar a touca dele e deixar só a prótese. Então tive que fazer uma coisa diferente daquilo que eu tinha planeado um pouquinho fazer. Assim que o látex estiver já seco, ele vai ficar assim meio amarelado, como vocês podem ver, e o segundo passo é mesmo cobrir toda essa parte com um pó translúcido. Pode ser um pó qualquer, até pode ser também talco para bebés. Depois disso eu fiz uma misturinha ali de bases para tentar fazer a aproximação máxima à pele do meu pai e comecei a cobrir toda a prótese com a base para lhe dar um tom mais ao tom da pele e ser mais fácil depois pintar. Então, como eu não consegui pintar com a tinta, eu decidi improvisar e comecei a colorir a prótese com um verniz prata. E muita atenção, porque o verniz não é feito para usar na nossa pele. Eu só usei nesta prótese porque não havia qualquer chance de
o verniz entrar em contacto com a pele do meu pai. Só usei mesmo nas partes interiores que não iam entrar em contacto com a pele dele. E também a forma como eu fiz a prótese não ia deixar que o verniz ultrapassasse a prótese e fosse entrar em contacto com a pele dele. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Isso foi só mesmo uma improvisação minha. Depois disso, então eu comecei a preencher as partes que estavam mais fundas com uma sombra preta para começar a dar também alguma profundidade e criar mais dinâmica na prótese. E tentar criar também um pouco mais de realismo. Sei que isto aqui não tem nada de real, mas tentar dar um pouco mais de graça. E preenchi todas as partes que estavam mais fundinhas da prótese com a sombra e também todas as beirinhas que iriam fazer a diferença entre a pele, digamos assim, e a prótese. Depois, com uma sombra mais cremosa preta, pode ser também com eyeliner em creme ou pode ser também com eyeliner mesmo, é como vocês preferirem. Eu quis usar uma sombra cremosa preta. Eu comecei a marcar ainda mais algumas partes que estavam mais fundas para dar o efeito mesmo de muito mais profundidade, passando com o pincel fininho todas essas beirinhas que eu queria marcar. E depois, com uma sombra escura, cinza e com algum brilho, eu esfumei um pouco todas essas áreas que eu tinha passado a sombra cremosa para ficar uma transição mais suave e dar um tipo de efeito mais diferente, para não ficar assim tão marcado. Ficou marcado sim, mas não ficar assim tanto, e para também dar um pouquinho mais de brilho àquela zona preta para que funcionasse mais como sombra. Em seguida, eu com sombras mais castanhas, eu comecei a passar no exterior da prótese, ou seja, na parte onde o látex fez a transição para a pele, para dar um aspecto assim mais de sujo, mais de pele que foi machucada, e para também disfarçar as zonas onde a prótese tinha sido aplicada. E depois, com uma sombra clara branca, eu comecei a iluminar as partes da prótese que iam ficar mais levantadinhas, para lá estar, criar um pouco mais de dinâmica aqui na prótese e disfarçar um pouquinho mais. E sim, eu vim com um tipo de sangue falso que é mais... Este não é aquele tipo de sangue falso tão líquido, já é aquele sangue assim mais grosso, e eu comecei a passá-lo em toda a volta da prótese, porque sim, como vocês podem ver aqui nesta imagem de referência que eu usei para criar a prótese, parece que ele sangra na mesma. Depois também eu quis exagerar um pouquinho neste tipo de imagem e então decidi começar a aplicar com o pincel Dual Fiber também assim alguns pontos de sangue, para ajudar também no disfarce da prótese para a pele dele. E depois, com uma esponja, esta é uma esponja mesmo para efeitos especiais, daquelas assim todas furadinhas, eu comecei a aplicar mais um pouquinho só em certas partes, só para, pronto, né, dar aquele toque assim mais grotesco, digamos assim. E para finalizar, eu vim com o sangue falso líquido só em algumas partes para ficar um pouco mais de brilho e para escorrer também um pouco, e decidi passar um pouquinho ali no nariz dele, só mesmo para dar um toque final. E este é o resultado final de como ele ficou transformado no exterminador. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, foi um pouquinho diferente, mas é uma hipótese para quem se quiser transformar nele para o carnaval. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal, deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos, e se vocês por acaso quiserem fazer este tutorial em vocês mesmos, deixem também uma mensagem com as vossas imagens lá nas redes sociais ou assim, para eu ver como é que ficou o resultado.